família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de máscaras, máscaras de adulto, máscaras de criança. A entrega é aqui no CEA, lá no DIS. Participe dessa campanha. E nesse momento, Wanda Montalvão, com o tema Preservar-se da Avareza. Como vamos? Espero que estejamos todos bem, com muita fé, com muita esperança em nossos corações de que dias melhores estão chegando. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na casa de Francisco de Assis, agradecer a direção da casa que nos convida e sempre a oportunidade do trabalho e a assistência dos nossos amores espirituais. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Preservar-se da Avareza. Este tema está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O título deste capítulo, ele representa aí essa divisão entre os bens espirituais e os bens materiais, os impérios das coisas materiais. E esse título já anuncia para nós o assunto que vai permear todo o capítulo e o assunto pertinente ao nosso foco de hoje, que é exatamente a dificuldade que temos de conciliar o gosto pelas coisas materiais que são necessárias para a manutenção da nossa vida física e da nossa vida de relação no mundo em que vivemos e a nossa preparação espiritual. É um capítulo bem esclarecedor e que vai nos levar a refletir sobre a riqueza, sobre o uso adequado a se dar à riqueza, sobre a avareza e sobre o desprendimento dos bens terrenos. Encontramos, assim, curiosamente, neste capítulo, 3 parábolas. A parábola do rico insensato, que é exatamente a que nós iremos tratar, a parábola do mau rico e a parábola dos talentos. O nosso ponto de estudo neste capítulo vai ser trabalhado todo em cima do item 3, que é o título da nossa conversa, Preservar-se da Avareza. Então vamos lá dar uma olhadinha nesse tópico 3, que começa assim, o Cristo pregando, ensinando, e começa assim. Então, no meio da multidão, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Damos uma paradinha aqui, então, nesse tópico 3, para refletirmos sobre outros assuntos. Analisando essa primeira parte da leitura, nós podemos ressaltar alguns pontos principais. Primeiro, o pedido que o homem faz a Jesus. Esse pedido vai demonstrar uma preocupação excessiva com os bens materiais, no ponto em que ele pede a intervenção de Jesus para auxiliar na divisão da herança. Outro ponto importante é a aparente sentimento de injustiça. O homem sentiu-se lesado por essa partilha, achou que não estava justa. O outro tópico que precisamos refletir no pedido é pedir a Jesus que tome partido em uma desavença, pedindo nesse caso que Jesus interfira lá na conversa com o irmão do homem, que não sabemos se é um irmão,
de sangue ou um irmão espiritual. Não fica claro na nossa parábola. Levando-se em conta aí que esse pedido vai fazer com que seja mudado a missão do Cristo na opinião do homem, na perspectiva do homem. Porque a missão de Jesus não era se envolver nessas agruras entre o mundo material. E muito pelo contrário, a sua missão era implantar o amor em nossos corações e divulgar o Evangelho. Na resposta que Jesus dá ao homem, também podemos ressaltar alguns pontos. Vai demonstrar, em primeiro lugar, que nós não devemos julgar os outros. Como pedir para que Jesus julgasse e intervisse na partilha? Devemos tomar muito cuidado com a avareza. A avareza representa esse medo de perder o que se possui. Uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, de emprestar ou de doar, sejam grandes ou pequenas coisas. Como diz no livro Vinha de Luz, no capítulo 5, livro de Emmanuel, toda a avareza é uma centralização doentia, preparando um futuro de sofrimento. E outro ponto que podemos refletir também é que nossa vida não depende dos nossos bens materiais, muito pelo contrário. Vamos então dar continuidade ao tópico 3 aqui no Evangelho. Disse-lhe a seguir esta parábola, Jesus para os seus seguidores que ouviam os seus ensinamentos. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste? É o que ocorre àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Essa parábola está em Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Então, esta parábola ela vai dizer respeito a uma dos grandes obstáculos que interferem decisivamente na nossa caminhada em busca do equilíbrio e da nossa evolução espiritual, que é o egoísmo. O nosso querido amigo, ele fala em primeira pessoa o tempo todo, nos deixando claro que o centro da vida dele é o eu, ele mesmo. Tudo é eu farei, eu demolirei, eu construirei, eu direi. Ele se enganou quanto ao propósito da sua própria vida, que a nossa vida não tem como objetivo saciar os nossos próprios desejos, em estarmos sempre em comunhão com os nossos semelhantes, atuando ali como um intermediário para dar e receber. E o nosso querido amigo aqui só pensava em receber. Então, a vida não é no aspecto materialista e muito menos centrado no eu. Então, o nosso irmão está equivocado. Em nenhum momento ele também mostra gratidão a Deus, porque tudo que ele conseguiu amealhar ali não foi só devido aos esforços dele, à administração dele. Muitas coisas também foi propiciada pela assistência divina. Podemos apontar aí o solo fértil para a plantação e para a colheita, o clima ameno, o plantio produtivo. E aí nós podemos refletir assim, por que esse rico é insensato? Porque ele não agia conforme o bom senso e a razão.
Ele se enganou ao negligenciar a sua vida e o seu futuro. Acumulou riquezas achando que a vida era só isso. A nossa vida é a soma das nossas escolhas. O dinheiro propriamente dito, ele não é bom nem é mau. A aplicação que damos a ele é o que vai valer. A fortuna em si mesma, ela é neutra. O homem, pela aplicação que lhe dá, é que a transforma em veículo do bem ou do mal, da salvação ou da condenação, alterando a verdadeira finalidade dos recursos financeiros. Jesus também vai chamar a atenção para a gente de um fato muito importante que muitos de nós, às vezes, deixamos de lado. Tem a fala que diz: não nos será permitido cruzar com nenhum bem material a fronteira da morte. Para que então acumular tantos bens? O que iremos colocar na nossa mala para adentrar ao mundo espiritual? Não foi o que adquirimos aqui em termos financeiros, e sim aquilo que colocamos dentro dos nossos corações. Essa situação vai retratar também para nós muitas vezes que nós colocamos na mão de Deus, a administração, colocamos Deus como cobrador e auxiliar dos nossos desmandos. Então, envolvemos o Pai em assuntos corriqueiros, em assuntos da rotina do dia a dia da vida, em desavenças, em picuinhas específicas da materialidade do homem. Não é comum, aliás, é comum a gente ouvir muitas expressões como assim: Deus está vendo, Deus te pague. Deus me ajude, muitas vezes não pedindo só coisas edificantes, às vezes pedindo coisas desequilibradas e colocando na mão de Deus a responsabilidade de nos ajudar na concretização daquilo. E muitas vezes também entrego nas mãos de Deus, nos isentando da responsabilidade de nós mesmos resolvermos as nossas questões. Então, fica na parábola aquela posição do cristão diante dos bens materiais. A vida de um homem não é assegurada pelos seus bens. Pelo contrário, a riqueza pode ser um tropeço para nós, pois pode gerar apego excessivo e idolatria. Será sempre um risco para qualquer um que não esteja sempre vigiando. Jesus busca mostrar que não existe relação direta entre dinheiro e felicidade. A fortuna em si mesmo, como nós já falamos, não é boa nem é má, e o uso que nós demos a ela, o bem que nós fizermos propiciados por essa aquisição, é que vai ser importante para todos nós, tá? Então, continuando aqui na nossa... Pode-se ser feliz sem ser rico, assim como pode-se ser rico e ter uma vida de profunda infelicidade. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 5, terceira parte, que é da lei de conservação, o Kardec aborda essa questão do limite do necessário e do supérfluo. O rico da nossa parábola acaba se perdendo, transpondo exatamente de forma insensata essa sutil fronteira do necessário. A história mostra o trágico fim daqueles que veem a felicidade apenas no dinheiro adquirido. É lei divina que o homem deve conquistar o pão com o suor do próprio rosto, ou seja, atender às suas necessidades físicas, da vida física. Ele é obrigado a trabalhar. Através dessa luta pela existência, o homem vai auxiliando ao progresso de toda a humanidade. A lei do trabalho também está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, também no capítulo 3, tá? É muito importante que a gente dê uma olhadinha nela. Dizendo ser mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, que está em Mateus capítulo 19, versículo 24, não quis o mestre de forma nenhuma menosprezar a prosperidade, nem condenar o companheiro afortunado. O que o mestre pretendeu foi advertir-nos contra os perigos do excesso,
porque nossas mãos invigilantes muitas vezes estamos acostumados ao abuso. Nos esquecemos que quando menos esperarmos, seremos arrebatados pela morte, tendo que deixar aqui toda a fortuna que acumularmos durante a vida, para que outros a desfrutem e a usem ao seu bel prazer, à sua própria vontade, tá? Com a certeza dessa verdade, certamente iremos tornar-nos ricos em Deus, pela prática constante da caridade e do amor ao próximo. Jesus nos deixou, e está em Mateus capítulo 6, versículo de 19 e 20, ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Esse tesouro são as virtudes cristãs, são as boas qualidades do coração que devemos cultivar se quisermos de fato assegurarmos a vida eterna, aquela posição de bem-aventurança que Jesus prometeu a todos nós. Busquemos, pois, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração para ampliar os recursos que nos tenham sido concedidos e usá-los da melhor maneira possível para mitigar a dor dos nossos próximos, do nosso próximo, da nossa comunidade em geral, auxiliando da melhor maneira que pudermos. A única riqueza, em verdade, que não oferece margem de perigo, é a riqueza espiritual. Os tesouros morais que o homem venha a adquirir na sua caminhada terrestre. É a riqueza que não vai se manifestar por meio de cofres recheados, de castelos suntuosos e de patrimônios incalculáveis. É a que se traduz na posse humilde dos sentimentos elevados. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que essa concessão divina lhe deu para que possa espalhar e semear, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. No livro Vinha de Luz, tem uma passagem no capítulo 5 muito bonita. E disse-lhes: acautelhai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então fica para nós um questionamento: qual é a nossa prioridade? Não que termos recursos materiais seja condenável, de forma nenhuma, mas não podemos jogar todas as nossas moedas de troca e passarmos toda a nossa vida apenas com essa preocupação. Porque tudo que tivermos em termos de materialidade ficará no mundo material. Adentraremos ao mundo espiritual apenas com a bagagem daquilo que tivermos cultivado, daquilo que tivermos semeado para colher no mundo espiritual. Então pensemos com bastante atenção, qual é a nossa prioridade? Muito obrigada e um grande abraço para todos vocês.